Muito bem, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, empresários, futuros empreendedores, a mais um videocast aqui no canal de Evandro Barros, Mentoria Consultiva. Hoje nós vamos falar sobre estratégia financeira. Como, por quê, de que forma uma estratégia financeira muito bem feita, uma estratégia financeira não apenas formulada, planejada, mas implementada, pode fazer toda a diferença, pode mudar o jogo da sua empresa. Roda a vinheta e eu volto para a gente falar sobre esse importantíssimo tema aí. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto como sempre. Adoro falar de estratégia, eu adoro falar de planejamento estratégico, de gestão. São temas que envolvem a construção, a base de uma empresa para você conseguir não apenas estabilizar os seus processos, tornar o seu negócio, a sua empresa mais previsível em relação ao resultado, mas principalmente de planejar aquilo que você quer alcançar, da forma correta e traçar o passo a passo para alcançar esses resultados. Esse tem sido o meu papel junto aos meus mentorados aqui. Eu tenho apoiado profissionais a se tornarem empresários de verdade e transformarem negócios em empresas que sejam enxutas e rentáveis. Esse é o meu propósito, é isso que eu tenho feito há quase 7 anos, desde que eu mudei de uma pessoa que prestava consultoria, que tinha 36 colaboradores, para uma empresa que a gente chama empresário solo, aí, que eu chamo hoje de lifestyle business. Quando a gente fala em estratégia financeira, a primeira coisa que a gente pensa é no fluxo de caixa, ali na parte de venda, ou seja, eu estou entregando um produto ou um serviço, cobrando por X e estou fazendo uma receita. Mas estratégia financeira não tem literalmente ou diretamente quase nada a ver com isso. Aquilo que você faz de marketing, de vendas e de pós-venda para atrair o cliente, vender para ele e fazer com que ele volte para vender de novo, é consequência, são 3 processos, marketing, vendas e pós-vendas, são 3 processos que estão no meio da sua pirâmide organizacional, sua pirâmide empresarial. Na verdade, a estratégia financeira ela deve ser traçada lá em cima, no seu planejamento estratégico. Uma estratégia financeira é algo que precisa fazer parte do seu planejamento estratégico. Tanto é que é um dos módulos do meu curso de planejamento que você pode conferir aqui no endereço www.evandrobarros.com.br/curso. Tem um curso aí completinho de como você pode fazer, construir, desenvolver e implementar o seu planejamento estratégico para revisar a cada 3 ou 6 meses, que é o meu caso, e ter toda essa estratégia financeira, como eu disse, é um dos módulos, para você fazer a coisa certa e se planejar da forma mais adequada. Eu trouxe aqui nesse videocast de hoje 7 pontos para você pensar se você está fazendo e se você realmente quer ter uma estratégia financeira. Você vai precisar passar por todos eles de alguma forma e, no final das contas, não só entregar para você o como, num videocast desse que adoro entregar valor aí para quem acompanha o meu canal, mas também fazer com que você veja aquilo que você não está fazendo hoje e, eventualmente, os motivos pelos quais você, deixando de fazer o que você está fazendo, também não está tendo resultado. Por que eu falo isso? Porque a grande maioria das pessoas que me procuram, principalmente aquelas que já têm uma empresa, mesmo que seja uma empresa que tem 1 ano, 2, ou seja, está aí engatinhando ainda, não tem planejamento estratégico. Ela tem uma planilha de fluxo de caixa, um sistema, que nesse sistema ela fecha o caixa dela diário e aí resolve lá fazer o fechamento mensal. Isso não é estratégia financeira, na verdade não é estratégia nenhuma, muito menos financeira. O fato de você coordenar as suas finanças mensalmente, saber o que você vende no dia a dia, não quer dizer que você tem estratégia nenhuma. Uma estratégia financeira precisa ser derivado do seu planejamento estratégico. E um planejamento estratégico, na minha concepção, tem 6 módulos, pelo menos. Obviamente, as grandes empresas usam mais coisas, mais métodos, mais ferramentas, mas as pequenas e médias, com certeza, conseguem fazer e muito bem, já assim, com muita robustez, um bom planejamento estratégico envolvendo esses 6 módulos que eu vou falar. Primeiro módulo é o módulo do mapa estratégico. É entender o momento que a empresa está, que você, empresário,
quer que a sua empresa permaneça durante um período de tempo, pode ser 6 meses, pode ser 1 ano, pode ser 2, enfim, mas é entendendo o momento que a sua empresa está e mapear esse momento diante daqueles fatos que você, né, veio passando e que você deseja alcançar. Por quê? Porque um planejamento estratégico, até para olhando aí uma empresa que já existe no mercado, vai precisar levar em consideração o que você fez, de certo, de errado, como é que foi e tal, e traçar, como é um planejamento e de forma estratégica, algo para o futuro durante um período de tempo, geralmente 12 meses pelo menos. Então a primeira coisa é entender esse mapa. O que é a sua empresa nessa fase? Qual é a persona dela nessa fase? Quem são os fornecedores, quem são os apoiadores, né? Prestadores de serviços, conectores, concorrentes diretos e indiretos. Qual o seu posicionamento nessa fase de agora? Porque tem muita gente que acha que está fazendo a mesma coisa há 5, 6, 10 anos e que fazendo essas mesmas coisas vai atingir os mesmos resultados. Não vai. Por isso que a cada ano a gente constrói um planejamento estratégico para revisá-lo a cada 6 meses, para fazer a cada 6 meses os ajustes. 6 meses é tempo suficiente para você fazer todos os ajustes necessários na sua empresa para saber se você está indo de encontro àquilo que você estabeleceu. Por isso que você desenha esse mapa estratégico. Segundo, é a sua esteira. Esteira mais mix, né? Ou barra mix de produtos e serviços. O que você quer vender, né? Quando você começa um planejamento estratégico, assim que você faz um mapa, você entende o momento atual da sua empresa. Agora, para depois você traçar isso para o futuro, você precisa saber para essa fase o que dá mais dinheiro, quais são os combos ou os mix de produto com serviço, de serviço com produto, como é que eu começo a minha esteira, o que eu ponho na intermediária, o que eu ponho de high ticket, se eu coloco serviço com produto, se produto com serviço, que mix eu faço, né, para poder ofertar para clientes que estão em momentos diferentes com a minha empresa os produtos e os serviços que eu tenho. Qual é essa esteira e quais são esses mix? Essa é a segunda coisa. Terceira coisa, construir a jornada do meu cliente. Entender para aquela fase que eu estou agora, qual é a melhor jornada que o cliente pode passar para que eu venda mais. Talvez há 2, 3 anos atrás a jornada do meu cliente era uma. As coisas precisam evoluir. E evoluindo, qual vai ser a jornada de agora por diante? Já que o planejamento é de hoje para o futuro. E a jornada do cliente envolve 4 processos. Marketing, vendas, operação e pós-vendas. Entender como é que o cliente passa por esses 4 processos de uma maneira rápida, eficiente, muito prática e objetiva, para que dê o resultado e para que ele volte depois do pós-venda a ficar comprando de você inúmeras vezes para te dar cada vez mais dinheiro. Entender essa jornada é muito importante, porque é a partir da jornada do cliente que você vai conseguir replicar para os processos aquilo que eles vão ter que fazer na parte de gestão. E aí, então, terceiro, jornada do cliente. Quarto é a sua estratégia financeira, que eu vou falar daqui a pouquinho, 7 pontos aí. Porque você precisa determinar quanto que você quer ter de receita, de despesa fixa, de despesa variável, de margem de lucro, de ticket médio, em qual mês, vendendo o que, de acordo com a sua esteira e o mix que você determinou, para alcançar esses resultados. Tem mês que você quer vender mais, e tem a possibilidade de vender mais. Tem mês que, a depender do seu business e do momento que você está vivendo, você sabe que você vai vender menos. Quais vão ser, né, essas metas financeiras e o formato desse faturamento para que você consiga fazer o que eu chamo de estratégia financeira, mas é olhar um orçamento futuro e se projetar, né, a fazer essa projeção até lá, pelo menos para 12 meses. Né? Falando aqui, já estamos em março, pelo menos até dezembro. Né? O que você quer vender? Com que margem? O que você vai ter de despesa? Vai contratar alguém quando? Senão você não vai ter essa projeção financeira e essa estratégia vai sair errada. Então, seu quarto elemento, estratégia financeira. O quinto é um cronograma, é um planejamento que você vai fazer para frente para saber em qual mês você vai fazer o quê. Olhando, de novo, a jornada do cliente. No mês de março, o que você está fazendo de marketing, de vendas e de pós-venda? No mês de abril, marketing, vendas e pós-vendas. E os outros processos vão ficar em função desses 3. Né? Na verdade, a operação ela é uma resposta do marketing, da vendas e do pós-venda. A operação é a entrega daquilo que você diz que iria entregar para o seu cliente, seja um produto ou um serviço, mas primeiro você precisa atrair, depois você precisa converter vendas, depois você precisa fazer com que ele volte pós-venda. Se você não faz isso, o cliente não vai voltar e você não vai vender
né, inúmeras vezes ou até atingir um nível de escala aí, que é o que muitas empresas pretendem com o passar do tempo. Então você tem que montar o seu cronograma mês a mês para saber o que você vai fazer, que tipo de campanhas de marketing, como é que você vai vender, que tipo de campanhas de pós-venda, como é que você vai trazer o cliente de volta, quais são os tipos de conteúdo que você vai entregar, se você vai utilizar alguma campanha específica de marketing, aí tem que casar ela com vendas. Se você vai fazer uma campanha de pós-venda marketing, tem que estar casado com essa campanha. Enfim, quais são as estratégias que você vai fazer mês a mês para atingir esse resultado. Então você precisa colocar isso no calendário, olhar isso no tempo. Essa é a quarta coisa. A quinta coisa. E a sexta e última é um plano de implementação. Quem vai fazer o que toda semana e todo dia, né, para fechar o mês e ter aquele resultado que você planejou, que está no seu calendário, que está batendo com a sua estratégia financeira, que tem a ver com a sua jornada do cliente, que tem a ver com a esteira que você determinou e que tem a ver com o mapa estratégico. Essas 6 ferramentas, elas estão linkadas e elas perfazem um excelente planejamento estratégico. Como eu disse, se você quiser conhecer meu curso, tem aí gevandrobarros.com.br/cursos, um curso completo, e eu te dou todas as ferramentas para você fazer cada um desses módulos e implementar aí na sua empresa. Agora vamos lá, uma estratégia financeira, como é que a gente desdobra, né? A primeira coisa que a gente tem que pensar é que ela precisa ser parte de uma projeção anual. Eu preciso enxergar até o final do ano o que eu quero ter de receita, de despesa fixa, variável e de margem. Pelo menos isso. Dá para se ver várias outras coisas, mas quanto é que eu quero ter de receita por mês? Ah, nesse mês eu quero fazer tal campanha, então eu vou focar nesse produto. No outro mês, porque é um mês que tem, sei lá, um calendário X, é o Dia das Mães, é o Dia dos Pais, é Páscoa, é alguma coisa assim, é Black Friday, é Natal, eu vou focar nos produtos Y, Z, enfim. Para cada mês você pode ter estratégias diferentes, que você vai determinar nessa planilha, né? Eu dou uma planilha para os meus clientes para montar essa estratégia financeira. Então você precisa, a primeira coisa é fazer essa projeção anual para você criar o que as grandes empresas chamam de orçamento. Por quê? Porque às vezes você quer vender mais, mas para vender mais você tem que ter mais pessoas. Então lá naquele mês que você quer vender mais, talvez já tenha que ter mais colaboradores, que vai aumentar a despesa, que vai talvez reduzir a sua margem. Se você não tiver um volume de receita considerável, não vai pagar nem o colaborador novo que você contratou e não vai dar a margem que você quer. Então esses estudos de orçamento, né, as empresas chamam de projeções orçamentárias, precisam ser feitas para que você consiga simular em qual mês você quer ter tanto de receita, tanto de despesa fixa, variável e quanto vai sobrar de margem para você. A partir da margem, formar seu capital de giro, fazer boas retiradas na participação de lucros, ter o seu prolabore muito bem estabelecido e reinvestir no crescimento da sua empresa. Então a primeira coisa é fazer uma projeção orçamentária, que é um dos detalhamentos aí da estratégia financeira. A segunda coisa é estabelecer as metas e os indicadores. Assim que você projetou para o ano, fez o seu calendário lá, fez a sua estratégia financeira mês a mês, você vai ter que ter metas. Metas para quê, Gevandro? Tanto de receita quanto de despesa fixa e variável e de margem, mas metas específicas para que você consiga desdobrar tudo que sai do financeiro para os demais processos da empresa. Ah, em função de faturar tanto, focado nesses produtos aqui esse mês, marketing vai ter a meta X, Y, Z, vendas vai ter metas W, Z, H, e pós-venda vai ter outras metas, RH e assim por diante. Então, em função da meta financeira, é que a gente desdobra as metas dos demais processos e faz com que essas metas dos demais processos estejam de alguma forma casadas com essa meta financeira. Afinal de contas, uma empresa ela existe para ganhar dinheiro, obviamente entre outras coisas, mas principalmente para ganhar dinheiro. Então, é aí que, depois de se estabelecer as metas, eu estabeleço os indicadores, que é como você vai medir essas metas, para depois fazer o que a gente chama, terceiro ponto aqui, que é desdobrar a sua projeção. Fazer um desdobramento financeiro para cada um dos processos de tudo aquilo que você planejou estrategicamente lá no seu planejamento estratégico. Então, depois que você estabeleceu as suas metas e os seus indicadores, né, de nível 1 aí, com o nível do dono. Terceiro, você vai precisar fazer um desdobramento financeiro disso por processo. Qual processo vai... marketing vai investir quanto em anúncio? Vai investir quanto em campanha?
vai fazer uma mídia indoor, outdoor, vai fazer alguma coisa, né, para consumir algum budget, ou seja, vai ter uma despesa. Vendas também vai ter despesa, quanto? Pós-venda também vai ter despesa, quanto? RH vai ter despesa, quanto? Para que você pese tudo isso, coloque isso também nas suas projeções para cada um dos processos e tenha com essas projeções um link, né, com essas metas gerais financeiras da empresa. Essa é a terceira coisa muito importante. A quarta coisa é olhar para o calendário do planejamento estratégico, que eu falei anteriormente, né, e saber como é que você pode direcionar tanto as melhorias quanto as mudanças mês a mês, olhando os fatos, né, da forma financeira melhor possível, já que você tem uma planilha de estratégia financeira e você sabe em quais produtos focar para vender mais, para ter mais receita, você sabe em quais despesas você vai focar para reduzir, enfim, para alcançar aquelas margens né, de lucro operacional líquida lá, que é a que importa no final do mês. Depois que você faz essas mudanças e esses estabelecimentos, você detalha o calendário do ano, olhando mês a mês, processo a processo o que vai ser feito. Para os meus clientes, eu dou, né, faz parte do curso de Planejamento Estratégico também, mas aqui no meu processo de mentoria consultiva eu dou um calendário e explico para os meus clientes o que você vai colocar nesse calendário, de que forma você vai olhar mês a mês a sua empresa, para depois desdobrar por semana, obviamente, tudo aquilo que a sua empresa precisa para alcançar esse resultado. Porque na cabeça do empresário ele fica assim, eu tenho que faturar 100 mil por mês, ou então eu tenho que faturar X mil por mês. Esse número ele não consegue desdobrar. E aí, às vezes, ele não alcança esse número justamente porque ele não olhou semana a semana, processo a processo, o que precisa ser feito. E ele acha que esse resultado só sai em função de vendas. Não. Esse resultado só sai em função da jornada inteira do cliente. Marketing, vendas, operação e pós-vendas. E, internamente, os processos internos, administrativos, compra, financeiro, RH, dando suporte para esses 4 processos da jornada do cliente, para eles andarem como você determinou. Senão o resultado não vai sair. Se você acha que tudo é por conta de vendas, você está enganado. Então essa quarta coisa, elaborar um calendário que projete esse orçamento de uma forma detalhada por processo. Número 5, a estratégia financeira vai te ajudar a fazer um controle de perto, né, de todas as despesas e do seu fluxo de caixa, para você olhar no fim do mês e ver se os resultados foram feitos, né, foram colhidos da forma certa. Principalmente quando a gente está crescendo, porque a gente acha que crescer, a gente só vai precisar de dinheiro para investir, para trazer mais gente, para colocar coisas, né, funcionando, mas muitas vezes, isso aconteceu comigo no passado, eu tenho dinheiro para investir, faço investimento, às vezes não tenho o resultado que eu quero e o volume da despesa aumenta muito mais proporcional àquilo que a receita aumentou, porque eu não soube projetar da forma adequada. Então, às vezes, eu preciso fazer um estudo muito mais de perto. E esse controle de despesa fixa e variável, ele só dá para ser feito quando você tem uma projeção orçamentária, né, dentro dessa estratégia financeira que eu estou falando muito bem feita. Se você tem uma planilha que você consegue ver até dezembro, tudo que você quer vender, produto a produto, ou seja, as suas receitas, as suas entradas, as suas saídas, ou seja, as suas despesas fixas, as suas despesas variáveis. Qual o resultado que você vai ter? A sua margem de lucro operacional líquida mês a mês, você tem condição de ter uma visão, né, do ano inteiro, para depois comparar o seu projetado com o seu realizado e saber tomar as decisões ali, se você está indo na direção certa, se está indo na direção errada, o que você precisa fazer para mudar o curso das coisas, caso tenha que ser feito e assim por diante. Então, é muito importante você fazer esse controle das despesas. Número 6, monitorar. Fazer um monitoramento, né, através desse fechamento mensal e essa comparação entre planejado e realizado é muito importante. Não apenas ter o número planejado e o número realizado. Porque o realizado, você vai fechar suas contas no fim do mês, vai lá, deu isso de receita, deu isso por produto ou por serviço, deu tanto de despesa fixa, tanto de despesa variável, deu lá a margem. Então o resultado, muito provavelmente, você vai ter, e se a sua planilha estiver boa, você vai ter num bom nível de detalhes. Agora, fazer esse link e essa comparação entre o que você realizou e o que você projetou, para você saber se você está indo na direção certa, mesmo você não atingindo o resultado, você tem muito mais condições de saber
os porquês. Ah, por que eu não atingi o resultado esse mês, Evandro? Você tem muito mais condições de responder, ou de responder com muito mais propriedade, sabendo, não, essa campanha aqui não funcionou, pós-venda não fez isso, meus vendedores não fizeram aquilo. Ou seja, você vai olhar de novo para a jornada do cliente, que é quem está ligado diretamente com o seu cliente, e aí é ele que compra, né, de você, e vai olhar o que foi feito correto, o que foi feito errado, para que você consiga fazer um monitoramento disso. Já que você estabeleceu metas, já que você tem um plano de ação, já que você tem tudo aquilo que você precisa para olhar para o seu futuro e desenhar esse orçamento, né, fazer as suas projeções, você vai precisar fazer esse monitoramento toda semana, todo mês, toda semana, todo mês, processo a processo, para ter esse controle e depois bater o seu fechamento mensal com o projetado. Estou muito longe, estou muito perto, atingi os resultados, não atingi, e aí você vai ter propriedade para falar os porquês de não ter atingido ou de ter ultrapassado, né, passado muito bem aí as metas que você estabeleceu. E número 7, a sua estratégia financeira com certeza vai mudar o jogo da sua empresa, porque ela te dá condições de você ter aí o que eu chamo de dashboard. Um dashboard é um local, né, no meu caso eu dou essa planilha para os meus clientes, que tem gráficos que não só dão para fazer um monitoramento, que foi o tema que eu falei no número 6, mas tem gráfico para a gente analisar os indicadores. Fazendo uma análise detalhada por indicadores e olhando os indicadores, tanto gerais da empresa quanto os indicadores dos processos, através de gráficos, né, através desse dashboard que eu consiga ver os números de tudo ali ao mesmo tempo, eu consigo fazer duas coisas que muitos empresários têm muita dificuldade. Primeiro, analisar os possíveis problemas. E segundo, tomar boas decisões. Se eu não tenho números, eu não sei para onde está indo. E se eu não tenho números, eu não consigo analisar problemas. Se eu não sei de onde estão vindo os problemas porque os números não me mostram nada, o que eu vou fazer para melhorar, passar de A para B? Qualquer decisão que eu for tomar vai ser talvez um chute ou algo no feeling. E aí não há empresa que consiga sobreviver com o dono no feeling, tentando sentir o mercado, sentir a persona, sentir o colaborador, sentir qualquer coisa. Não dá. Aí é um achismo total. Então você precisa não só saber analisar os problemas com números que vão estar sendo trazidos para sua mão para você, né, tê-los e poder analisá-los, e também tomar decisões. A gente só vai tomar boas decisões em cima de bons números. Se você tem as metas erradas, não mede ou não tem os indicadores também adequados, o seu dashboard vai ficar ruim, o seu planejamento vai ficar ruim e as decisões que você tomar em função dos problemas que você vai ter, primeiro, os problemas vão aumentar. Segundo, eles vão ser recorrentes. Eu conheço vários clientes ou empresários, né, que falam que tem os mesmos problemas quase todo mês. Gente, se você está tendo um problema 1 mês, 2 meses, no terceiro mês o mesmo problema, primeiro, você não analisou a causa raiz daquele problema. Segundo, você não tomou a ação certa. Terceiro, talvez você não mediu e nem viu qual era o número que você tinha que ter obtido em função daquele problema que você está tendo, para você saber o que fazer para eliminar a causa raiz desse problema. Então, ter um dashboard, que é um conjunto de gráficos que te mostra processo a processo, a junção de todos os números que vão dar o resultado que você planejou lá no seu planejamento estratégico, vai fazer com que você, de novo, analise melhor e mais rápido os seus problemas e, segundo, tome melhores decisões. Fazendo uma recapitulação aqui, primeiro, fazer a sua projeção anual através da sua base orçamentária. Então, a sua estratégia financeira vai fazer você, vai permitir com que você consiga fazer essas projeções de uma maneira muito melhor. Segundo, vai permitir que você estabeleça melhor as suas metas e os seus indicadores. Não adianta estabelecer metas se você não sabe medir essas metas para olhar o seu passado, para ver para onde você quer ir, se o número que você estabeleceu está indo na direção correta. Então, indicadores em função das metas é muito importante. Terceiro, fazer um desdobramento dessas metas do planejamento estratégico para cada um dos processos para você fazer seus fechamentos mensais. E aí tudo vai derivar da estratégia financeira, não tem como. Marketing deriva da estratégia financeira, vendas, pós-vendas, RH, tudo que influencia vai ter ou receita ou despesa, ou entrada ou saída. E então, tudo aquilo que depende de dinheiro, e todos os processos da empresa dependem
né, de algum recurso, até as pessoas custam para estar ali, até o recurso humano custa para estar ali, então você vai conseguir fazer muito melhor esse desdobramento das suas projeções. Quarto, calendário anual. Olhar para frente em função das datas, de vários tipos de datas. No curso eu explico tudo isso lá, como é que você faz para montar esse calendário anual, para ver as melhores campanhas, tanto de marketing quanto de vendas, quanto de pós-vendas, para unir os três processos na mesma direção. Então, um calendário vai fazer com que você consiga implementar, inclusive, melhorias da melhor forma possível. Número 5, controlar melhor e de perto as despesas, para reduzir custos e, muito eventualmente, né, conseguir aumentar ticket médio e aumentar a margem. Sexto, fazer o monitoramento através da comparação do fechamento mensal, né, ou seja, do realizado versus o projetado, para que você consiga monitorar a evolução disso diante das metas que você estabeleceu. E por último, ter um dashboard, que é um conjunto de gráficos que vai te dar, processo a processo, a melhor conclusão, né, com informações gráficas e números para você tomar. Achar os melhores, achar de forma mais rápida e eliminar os problemas e tomar melhores decisões. São esses os 7 pontos, no mínimo, que uma boa estratégia financeira precisa ter, que se você souber fazer, você vai ter na sua empresa, que vai, com certeza, mudar o jogo da sua empresa para melhor. Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não deixe de dar o seu like no vídeo se você gostou. Se você quiser fazer qualquer comentário, vai ser muito bem-vindo. Eu respondo a 100% dos comentários aqui do canal. E também, se você ainda não for inscrito, cogite a hipótese de se inscrever, de participar dessa comunidade que vem crescendo aí aos poucos, mas de maneira consistente. Grande abraço e até próximo videocast. Tchau, tchau, pessoal.